Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. O Vasco segue em preparação para o clássico de amanhã contra o Flamengo. Clássico no Maracanã. E aqui vamos acompanhar o que a mídia está repercutindo sobre esse clássico. Tem palpite também. A maioria dos comentaristas estão dizendo que o Flamengo é favorito. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo e se o Vasco é favorito também. E antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. Bora pro vídeo. Bem, como o Leonardo Jardim vai montar o meio-campo do Flamengo para o jogo de domingo contra... Aliás, 3 de maio é uma boa data, viu, Pirral? Um amigo seu faz 48 anos. Vai ser importante essa decisão para o Flamengo, porque, na verdade, ele não tem os 3 jogadores mais criativos para a função de armação, né? Não tem o Paquetá, não tem o Arrascaeta e não tem o Carrascal. E aí tem uma discussão se joga o De La Cruz, se joga o Plata improvisado, enfim, tem algumas questões, se joga o Saúl. Tem para mim que para não mudar o jeito do Flamengo jogar, para não mudar a dinâmica de jogo com e sem a bola, o De La Cruz, que tem demonstrado ultimamente uma condição física melhor, está mais frequente, está mais presente em campo, deu um time nas lesões, nos descompassos musculares. Se isso de fato se confirmar na base da avaliação feita dos testes e tudo mais, ele é quem tem mais condições de jogo para mim, para fazer esse papel. Já jogou assim no River Plate, jogou assim na seleção uruguaia, não é nada absurdo o De La Cruz jogar como terceiro homem de meio campo. Me parece ser a melhor solução, mas que é um problemaço você não ter os 3 de uma só vez no clássico. Com certeza é. O retrospecto recente desse clássico dá mais do que ampla vantagem para o Flamengo. Nossa. Mas, de repente, né, Zé, o Vasco que deu uma boa resposta na Copa Sul-Americana no meio da semana, derrotando mesmo com reservas o Olímpia por 3-0, pode se aproveitar essa quantidade enorme de desfalques no principal setor de um time de futebol onde você brilhou durante muitos anos. E principalmente um setor onde a técnica é fundamental, né? Para você fazer essa bola chegar até o atacante, que é o Pedro, para ele poder finalizar, né? Agora, precisa ver como o Renato também vai armar a sua equipe para jogar contra o Flamengo, né? Porque ele sabe, por mais problemas que o Flamengo tenha, o Flamengo também tem um elenco que pode mudar suas peças, mudar ali posicionamentos e até características de jogadores e continuar um time ofensivo e perigoso. Então o Renato precisa escolher bem ali os jogadores, traçar uma estratégia para poder administrar 90 minutos contra o Flamengo. Adson ganhou pontos ontem, viu, Zé? Jogou bem, muito né? bem, não? Jogou muito bem, né? Menino, bom jogador. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa, Plirra, que nem você falou, né? Nos últimos confrontos, o Flamengo tem sido superior, né? Mas tem um lado da rivalidade, né? O que a gente fala sobre Dona, você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho que no Rio tem essa característica do Flamengo contra o Vasco, né? Essa expectativa, desde a época lá que eu lembro do Jorge Jesus. Ultimamente é só taque. Sim, não, mas estou dizendo, mas normalmente quando você tem um time dessa forma... Equilíbrio assim, tem no Fla-Flu. Sim, mas eu falo... Até com a vantagem do Mas no Fluminense. Carioca, o Flamengo voltou titular exatamente contra o Vasco. Isso, não, mas eu falo por conta, por conta das ausências desses jogadores, entendeu? Porque são jogadores importantíssimos, que é, como diria o nosso vovozinho, no terço final do jogo. Né, no terço final do campo, que são os caras que raciocinam. Você coloca o De La Cruz, é um outro tipo de movimentação, um outro tipo de definição, desfalque, isso facilita. Arrascaeta, Carrascal, todo mundo fora. E uma outra coisa, eu queria perguntar pro Rafa, né, porque nós estamos falando de convocação para a Copa do Mundo, Paquetá volta quando? Mas eu acho, então, a informação... Antes da convocação ele joga. Eu acho que assim, também agora, né, Zé, o cara não pode ser maluco. Se ele antecipar a volta, aí pode ser um problemão. E ele perdeu uma Copa do Mundo. É bem diferente do caso do Neymar, né? Sim. É o caso do Arrascaeta, por exemplo. Do Arrascaeta. O Arrascaeta, qual é a data que ele vai poder jogar? Tem que se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo. O Piquerez. O Piquerez já está correndo em volta do gramado, fazendo fisioterapia. E o Piquerez o Piquerez treina de manhã, de tarde e de noite. E está pedindo para os caras para de madrugada alguém fazer também um trabalho. Assim, é um cara... É verdade, eu estou falando para você uma verdade. Porque ele é um cara incansável. Ele quer jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E ele não está medindo esforços. Em menos de um mês da cirurgia, ele já voltou a correr. O objetivo é... Assim, acho que o Arrascaeta, daqui a pouco, também vai passar esse período aí da... doído, hein, Pascoal? Eu não tive fratura, eu tive uma luxação. Doída, eu desmaiei de dor. A dor... Só para a gente não passar em branco, tem Cruzeiro...
Trazer agora aí, pessoal, o Rodrigo Bueno, também ali os outros comentaristas, a Nath, falando aí sobre o clássico entre Vasco e Flamengo. Vamos aí trazer a fala deles, vamos analisar aqui no nosso canal. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer os jogos aí da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco vão jogar. Para vocês, o Flamengo é favorito, muito favorito, ou essa situação do Vasco deixa o jogo um pouco mais equilibrado? Vou começar... Não, calma. Não vou por ele. Sem ele eu não vou palpitar. Então antes, Cereja, como é que você enxerga o jogo para depois vir os caras aí? Cara, o clássico ele equilibra, né? Sempre. Né? Por ser no Maracanã, vai ser no Maracanã o jogo? Com certeza, né? Flamengo e Vasco. Sempre equilibra. O Vasco normalmente vem muito forte nesses jogos, mas o Flamengo com certeza é um elenco muito melhor e é favorito no jogo. Não tem muita discussão em relação a isso. Ô, Bubu, o Flamengo é de 0 a 10 o quanto favorito? Cara dele. Eu ia citar o meu grande amigo João Guilherme, que já criou o termo a necessidade. O quê? Quando assim... Bubu, você pode se machucar. Cara, se o Vasco ganhar, eu quero ver tua cara. mais fácil o Vasco ganhar do poderoso Rivadavia do que do Flamengo. Porque quando o Vasco pega o Flamengo, amigão, nos últimos 16 anos, é isso? Tem 2 vitórias. Mas o Renato Gaúcho não pode surpreender no quase fim de 35 semana? jogos, 12 vitórias. Assim, pro Vasco ganhar do Flamengo, amigão, tem que acontecer uma Shakira em Copacabana, caiu uma tempestade. Ué, mas Shakira em Copacabana já vai ter. Não, então, vai cair uma tempestade? De vez em quando cai também. Tá chovendo no Rio. Eu fui em Copacabana no Rolling Stones, na Madonna e na Lady Gaga. Já virou entretenimento de novo. Olha, você viu bem o que você falou. O dele é loucura. O Birner tem razão, às vezes. Eu dei a vitória pra ele, mas você falou, tocou num ponto interessante. Eu, às vezes, fico pensando que ele fala essas coisas aqui pra dar corte. Mas eu não sei se é pra isso. Não. Então, se o Flamengo, pro Flamengo Ele ganhar pensa nisso, Pedro Ivo? do Vasco, pro Vasco ganhar do Flamengo, tem que acontecer o quê? Tem que ter um show da Shakira em Copacabana, caiu uma tempestade, chuva dourada, entendeu? Dourada? Cara, é uma coisa... Acontece. É quase improvável, porque o Vasco tem um problema dos últimos 15 anos. Esse período que o Pedro Ivo falou, Vasco... período de baixa do Vasco, no Maracanã, o Vasco às vezes joga melhor e vai lá e faz um milagre, não sei o quê, com muita sorte empata. O Vasco jogando muito, o Flamengo não jogando nada, desfalcado, sei lá o quê, em crise, bababá. O Flamengo não perde do Vasco, tem sido assim. E então, eu acho que mais uma vez o Vasco perderá do rubro-negro. E eu não falo isso com clubismo por ser talismã da nação, não. É uma análise, é um trabalho feito com base em Você é estatística. zero clubista. Que é muito importante no esporte, é a estatística e o scout. O trabalho, planilha de Excel lá em casa. Você vê todos os jogos. Eu não vejo, mas eu vejo os resultados. Então, você pegar os últimos 30 Flamengo e Vasco, eu devo ter visto, sei lá, uns 10. 15. Qual que é a média? Qual que é a média? Não, os últimos 30 Flamengo e Vasco, eu devo ter visto uns 10 ou 15, talvez. Ok. 5 pode ser bem legal. Com o jogo inteiro. Do início ao final, prestando atenção. Não, 2 aí, talvez. 2. Eu não posso ir no banheiro, cara, eu não posso pegar um queijo coalho. Olha aqui, presta atenção. Pedro, como que você acha que a torcida vascaína recepciona um comentário desse, do tom assim, pro Vasco ganhar do Flamengo tem que acontecer Eu vou deixar pro Pedro. Mas é o melhor time, pro Pedro, por favor. Monstro. Não é uma questão de análise de elenco, não sei o quê. Um desdém com o Vasco, você percebeu isso? Tratando o clube como se não fosse um time que tem títulos brasileiros, Libertadores. Foi quando isso aí? Faz tempo, né? Mas tem. Mas se você começar a utilizar esse argumento, vai ficar ruim de defender o São Paulo. Que a gente foi negócio faz tempo. Quem critica mais o São Paulo? Segura. Eu critiquei muito São Paulo. Não, mas quando muitas vezes também o clube não se respeita, nos últimos 20 anos, acontece isso. Não, mas não é pra você desrespeitar o clube. Não tô falando disso. Eu só falando quando o clube não se respeita, o torcedor... O Vasco continua sendo um gigante. O torcedor, ele se respeita. Um século péssimo aí, inclusive, a torcida parece que na contramão do que tem sido a gestão do clube, a torcida, ela se respeita e melhora cada vez mais. Agora, exageros à parte do nosso artista, pirotecnia. Obrigado. Pirotecnia à parte. É muito pouco provável que o Vasco vença o Flamengo no cenário atual quando os dois times entram em campo. O Vasco hoje é um time que, quando ganha de 3-0 do Olímpia, o comentário é de surpresa. Não é de regra, que a projeção era essa. O Flamengo é um time que ele vem... Como é que é o negócio que eu falo?
Viés de alta. Viés de alta. Você fala. O Flamengo teve um problema no jogo contra o Estudiantes. Teve sim. Eu acho que demorou a entender que era o início do jogo. Desencaixe que não vinha acontecendo. Quem vinha muito bem, como é o caso do Everton Araújo, demorou a entrar no jogo e tal. Empatou, beleza. Perde o Arrascaeta. Mas perdeu o Arrascaeta, você olha pro elenco e tem muita gente boa. O time do Flamengo, hoje, é um time que se mostra em evolução pelas mãos de Leonardo Jardim. O elenco não dá para comparar. Em termos de confiança para clássico, não dá para comparar. Isso tudo entra em campo, Edu. O Vasco hoje, quando entra em campo contra o Flamengo, é um time muito mais preocupado em talvez não ser derrotado do que se impor pela natureza que tem, pelo tamanho que tem, para vencer o Flamengo. O Flamengo, naturalmente, há muitos anos, ele é favorito quando joga contra o Vasco, Edu. Pode ganhar? Pode, porque é futebol, porque é clássico, como pode, por exemplo, o Estudiantes travar um jogo ali na catimba e na marcação e de desencaixar um meio de campo. Tudo isso pode acontecer. Até o Laguaira faz isso. Um jogo apertado, uma bola e tudo mais. O Bubu sempre bate muito na tecla daquele gol do Pumita, que ele gosta de falar. Era muito disso. Agora, acreditar que o cenário normal aponta para um banho de bola do Vasco favorito contra o Flamengo é mentira. Então, mas se aplica esse cenário para isso, o que eu acho é o seguinte, Birne, essa resposta ela não vai ser dada agora. Como para muitos times do nosso calendário, a gente vai chegar lá em agosto e ter que pegar e falar, deixa eu olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e deixa eu pensar no planejamento do mata-mata. O que dá para eu fazer? Aqui eu já tenho 26, 27 pontos. Tô razoavelmente melhor, 30 pontos. Dá para eu olhar para alguma coisa, porque também não dá para olhar para a Copa do Brasil e Sul-Americana. Por isso tinha que sobreviver na Libertadores no grupo. Então, mas eu acho que... Eu acho que o Vasco, quando o Vasco vence o Olímpia, que é o outro time candidato do grupo, mostra que se o Vasco levasse a competição do outro jeito, ele poderia ganhar o grupo, chegar no meio do ano e tomar essas decisões. Só que eu acho que tem mais outra duas situação. datas. O Renato chega numa situação delicada. Você lembra como é que o Renato chega? O Vasco quase praticamente não tinha ponto. Sim. Ele tem que tomar uma decisão do tipo, e se eu olhar para a Sul-Americana, não pontuar no Brasileiro e a âncora começar a me puxar aqui no Brasileiro? Como é que eu faço? E ele entendeu que o problema maior lá é pior brigar contra o rebaixamento do que não se classificar na Sul-Americana. Isso foi o argumento dele. Não é uma coisa que eu concordo. Só que eu acho que hoje é aquilo. A temporada vai passando. O Vasco consegue vitórias no Campeonato Brasileiro. O Vasco prova que pode vencer o Olímpia, até com um time que talvez não fosse o principal. Só que eu acho que essa decisão é lá do final de agosto, quando você estiver entrando ali, possivelmente, em mata-mata, saber como é que você vai estar na Copa do Brasil, entender se você ainda é um time de meio de tabela de Campeonato Brasileiro, se deu uma queda ali no pós-Copa, nessa reta final até a parada para a Copa. É difícil falar agora, porque tem janela, tem desgaste de jogador e tem, hoje, 3 meses até essa decisão ser tomada. Agora, você falou... Está provado que teria condição de levar um pouco mais a sério. Eu também acho. Quer ver? Eu vou jogar pro Cereja e pra Nath, até porque o Bubu ainda precisa de mais um bloco para se recuperar depois das danças. Você ficou surpreso com a atuação da máquina do time? Que olha... Eu vou perguntar pra Nath, se prepara pra você falar do Watson, já. Empolgou. Mas se colocar... A Nath ontem vai comentar uma confidência. A Nath no grupo? Uma mensagem. Ô Pedro, o Ancelotti não tá olhando pro Watson? No grupo. Não tem? Teve isso? No grupo. Justo. Você achou deboche? Opiniões. Eu achei deboche. Não, acho que a opinião sincera dela leva muito a sério a produção. Eu jamais debocharia. A lista com 55 nomes, ela sai daqui a 10 dias de A1. Você acha que o Watson tem que estar, Nath? Cara, aí é loucura. Será? Quem tem mais chance, Watson ou Bidu? Não. Será? Os dois. Será? Será? Vocês privilegiariam, olhariam para a Sul-Americana com esse olhar, se fosse você é do Rio de Janeiro, o Vasco. Sim. O Vasco precisa, eu acho legal para a história do Vasco se ele ganha uma Sul-Americana, porque é um clube gigante, a história é linda e está há muito tempo também. Cara, a torcida do Vasco, eu sou muito fã da torcida do Vasco, porque os caras são completamente apaixonados. Malucos. A tragédia forja, né? Já diria Vitor Birne. Cara, é muito louco. Eles precisam, de fato, eles merecem, na minha opinião, a torcida merece um título. Cara. E ano passado eu tava no Maracanã, no Vasco e Corinthians, e, cara, só se falava de, que meu avô e meu pai e meu tio, sempre uma referência familiar do quanto que eles queriam aquele título da Copa do Brasil. E quando escapa pro Corinthians no Maracanã, eu achei até que ia dar confusão, o pessoal ia ficar revoltado. Cara, o Maracanã fica triste. A galera fala assim, meu Deus, batemos na trave de novo. Onde a gente vai chegar? Cara, não existe torcedor do Vasco hoje, na minha opinião, falar que não quer um título da Sul-Americana. Mas o Nath, ele... O problema é negociar com possível rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E é justamente o que passa na cabeça deles, porque eles foram muito rebaixados nos últimos anos. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos aqui rapidinho, Nath. O Vasco hoje é 10º colocado. Tá. Só que o Vasco hoje tem 16 pontos. O primeiro time da zona do rebaixamento, hoje, que é o Santos, está
a menos de uma rodada, tá? A 2 pontos do Vasco. Então, é claro que você tem que fazer essa negociação. E uma coisa é você estar em 10º, entrar em campo em 10º. Vai jogar contra o Flamengo no final de semana. E o Flamengo, sabe, esticando a corda no Campeonato Brasileiro. E tem que ser assim. O que é você ser 10º quando entra em campo e o que é você ser 17º quando entra em campo? O Vasco não quer negociar com esse risco e eu entendo. Eu entendo. É um fantasma que existe lá dentro hoje. Sempre vai existir. E é claro, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. E ninguém sabe qual é o rumo que o Vasco vai tomar após Copa do Mundo. Eu digo, ninguém sabe se a agenda sai, se o elenco é reforçado, se fica nessa marmota. Eu ia falar justamente da parada da Copa do Mundo, que eu acho que é literalmente uma divisão de águas para todos os clubes. Com uma janela de transferências junto. Sim, exatamente. É 2 de 1, né? Você tem muito tempo parado, muito tempo treinando e janela de transferências. O que vai acontecer? E assim, eles vão decidir o que vai acontecer assim que tiver a pausa, né? Tem a pausa, como é que é nosso quadro hoje? O que a gente está jogando? Nenhum time, à exceção de raros times do Campeonato Brasileiro, eles têm certeza e convicção de quem vai treinar o time na pausa do Campeonato Brasileiro. Ou quem vai estar na volta do Campeonato Brasileiro. Porque tem muita interrogação em relação a isso. O próprio Roger Machado no São Paulo, você tem o Cuca no Santos, você tem outros times que estão num processo ali de... Tem o próprio Zubeldia, que dependendo de como a Libertadores for seguir e se começar a derrapar no Brasileiro, já começa uma pressão enorme. Se a gente está falando de 1 mês e meio para a Copa do Mundo. Então, assim, o Vasco, eu entendo e respeito quando alguém olha para um cenário de temporada e fala assim, eu não negocio colocar todas as minhas forças no Brasileiro. Cada um sabe como para não brigar, para não cair. E usar outras competições da forma que a coisa for. O Vasco já fez isso ano passado. O Vasco, no início da temporada, ele, vamos ser sinceros, ele não virou e falou, eu vou chegar à final da Copa do Brasil. Não. Só que ele foi pontuando no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil se apresentou e por conta do arranjo que fizeram, de ser pós ali, ele pega o Fluminense, que é um rival direto, ele tem todo um componente de rivalidade que iguala forças no duelo. No momento que ali você tinha um Ryan jogando o que estava jogando. Muito diferente. Acaba com o primeiro jogo, constrói-se uma vantagem e o Vasco vai ao final da Copa do Brasil. Então, eu acho que o desenho para esse ano não é muito diferente. Você vai entender, vai negociar onde é que vai estar a sua pontuação no Campeonato Brasileiro e vai olhar para o lado e falar, e aquele mata-mata aqui, como é que eu tô? Até porque a Copa e mata-mata são dois esportes diferentes. O disso para o torcedor hoje é enganar o torcedor. A situação do clube hoje é de indefinição. É de não conseguir garantir onde vai brigar, é de não conseguir saber o que vai ser de aporte ou não de mediano, é de não conseguir saber quem é que vai mandar no clube depois no meio do ano. E diante de incerteza, você tem uma incerteza. Você tem o seu apartamento, você não sabe se caso você compra uma bicicleta, você não sabe se vai bater uma bolada na sua conta, se não vai, se você precisa fazer uma reforma, se não precisa. Você está ali vendo que a sua casa está precisando reformar. Mas você vai se comprometer a fazer uma grande reforma agora sem saber se a grana vai entrar ali no meio do ano, se não vai, qual vai ser a sua realidade? Muita gente faz isso, acaba endividada. Muito clube faz isso, assume planejamento errado, acaba indo por água abaixo. Então, acho que a situação do Vasco é essa. Só que quando você pega... E o Vasco, infelizmente, ele tem vivido de espasmos, assim, de felicidade. A realidade é essa. Quando você pega um 3-0 contra o Olímpia, o torcedor bota a cabeça um pouco ali pra fora da água e fala, porra, dá pra ser, hein? Já... 4-0 Flamengo. Cicinho. 5-1 Flamengo. Ui, Chico. 4-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 3-0 Flamengo. E aí, Ronaldo? 3-0 Flamengo também. 5-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. A vitória do Vasco contra o Olímpia por 3-0 na última quinta-feira pela Sul-Americana abriu grande leque para o técnico Renato Gaúcho. Afinal, não só o ponta Adson viveu uma noite especial, voltando a marcar após mais de 1 ano e meio. O jovem Ramon Rick, de apenas 18 anos, efetuou sua estreia como profissional e fez bonito. Coube ao garoto criado nas categorias de base da Colina substituir Tietê, que teve uma indisposição pouco antes da bola rolar. E mesmo com tamanha pressão, visto que o Cruz Maltino ainda não havia vencido o torneio, o jovem ganhou elogios pela sólida atuação durante 70 minutos em campo. Ramon Rick, aliás, não impressionou apenas pela boa partida, demonstrando a ambidestria e jogando com cabeça em pé, mas também pelo fato de ter atuado 45 minutos no dia anterior na vitória do Vasco por 1-0 sobre o Botafogo pelo Brasileirão Sub-20. Por lá, o garoto é titular no meio-campo, realizando 18 partidas em 2026, com 4 gols anotados. Ramon está no Vasco desde 2019, quando tinha 14 anos. Ele se destacou na equipe Sub-17 em 2024, logo subindo para o Sub-20. Por lá, conquistou o Taça Guanabara, Copa Rio, Campeonato Carioca e Recopa da categoria. Não à toa, o Vasco agiu rápido e garantiu sua renovação contratual até setembro de 2029.
Assim, o jogador possui cláusula de rescisão na casa dos 60 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais no câmbio atual. Atualmente, Rick chega como uma boa opção para o meio de campo, setor que o Vasco sofre com poucas opções. Além do titular e capitão Thiago Mendes, ainda há Barros, Hugo Moura e Tietê no setor. Matheus Carvalho e Jair seguem se recuperando de lesão. Alexandre Mendes, auxiliar substituído do suspenso Renato Gaúcho, elogiou a atuação do garoto de 18 anos. Abre aspas. De uma hora para outra foi chamado e jogou contra um time extremamente competitivo. Precisa melhorar em alguns aspectos, o que é normal, porque é um garoto, mas correspondeu muito bem. A tendência é que evolua de maneira com que o Renato trabalha e a evolução dele é bem certa, disse Mendes. Essas foram as notícias do Vasco. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.